Podemos começar? Muito bem. Boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste aqui ao vivo. Sejam bem-vindos ao webinar da Associação Brasileira de Agências de Regulação, da ABA. Eu sou Alisson Melo, sou analista de regulação aqui no Ceará, na Agência Reguladora do Ceará. Estou aqui em Fortaleza, passando aqui um calorzão. Prazer aqui receber o professor Frank Ned e advogado, professor e advogado Frank Ned Santa Cruz, o sócio sênior da Santa Cruz Advocacia, fundador do escritório e professor de Direito Digital e também de Inteligência Artificial, regulação da Inteligência Artificial. É um prazer recebê-lo aqui na ABA. Me passaram essa missão. Eu acabei de sair de um cargo de coordenador do setor de TI aqui da agência reguladora, embora eu seja advogado, enfim, mas não tenho a sua formação, não sou formado em ciência da computação, muito mais curiosidade mesmo, sou muito mais curioso do que de formação mesmo, mas eu estou falando aqui com uma pessoa que tem a formação dos dois lados, já teve experiência profissional também na ciência da computação, com grandes empresas, eu dei uma pesquisada aqui, famosa googlada aqui nos dados pessoais aqui fazer a brincadeira aqui com o nosso tema, com o nosso palestrante. Eu vi que ele realmente tinha experiência com proteção de dados de grandes empresas e advogando agora, eu acredito que consegue dar um suporte ainda mais interessante para as empresas, principalmente agora com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados. Sem mais delongas, eu queria só agradecer a quem nos assiste, agradecer mais uma vez a ABA pelo convite. Queria só pontuar, eu já começar o debate, que eu provoquei aqui internamente na minha agência e também provoquei na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos lá da ABA, se o pessoal tinha alguma atualização, tinha alguma notícia de como é que andavam os processos de LGPD, a implantação da LGPD nas agências. E eu tive um silêncio assim, muito eloquente, no sentido de que não sabemos o que é LGPD, o que são dados pessoais e por que eu tenho que me preocupar, por que a minha agência tem que se preocupar com a proteção desses dados pessoais. Tá? Vou deixar só levantar aqui a bola para o nosso palestrante aqui de honra fazer suas considerações. Por favor, obrigado. Boa tarde a todos e todas, boa tarde, Alisson, Alessandra e todos os demais presentes. Eu quero inicialmente registrar o meu prazer e honra em poder estar aqui e dialogar com os senhores, com as senhoras, sobre algumas reflexões em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Dito isso, já partindo de algumas provocações, então, que o Alisson trouxe, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela é uma legislação que já está produzindo efeitos há um ano. Ela foi sancionada em 2018, deu-se às entidades 2 anos para adequação e já tem um ano que ela está produzindo efeitos. Fez-se aniversário agora em agosto. E também, agora em agosto, começou a produzir efeito as sanções administrativas. Então, esse é um panorama geral em que momento nós estamos em relação dessa regulação. Dito isso, e não menos importante, também é dizer que, recentemente, numa consulta aos sistemas do judiciário, nós temos, no momento, mais de 600 ações em curso, aonde usa como fundamento a LGPD. Ações das mais diversas naturezas. Então, veja que é algo que já está aí acontecendo, inclusive provocando o judiciário. Eu preparei um material que eu vou compartilhar daqui a pouco, para nós dialogarmos sobre a LGPD e passar sobre, ou perceber alguns conceitos fundamentais, Mas, antes de eu compartilhar esse material, eu já gostaria de revelar qual é o objeto dessa legislação. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709 de 2018. E esta lei, ela trata exatamente do dado pessoal. E o que é o dado pessoal? À luz da legislação, o dado pessoal é todo aquele dado que torna alguém identificado ou identificável. Identificado é fácil, nome CPF, nome identidade, nome endereço, a fotografia de alguém, isso torna a pessoa identificada.
E o que é identificável? Identificável é quando você tem alguns fragmentos de informação e esses fragmentos de informação, eles podem vir a revelar a pessoa. Por exemplo, eu vou dar aqui para as senhoras, aos senhores, 4 fragmentos de informação e vamos ver se com esses fragmentos de informação nós conseguimos tornar a pessoa identificada. Primeiro fragmento, eu estou falando de um homem. Talvez não seja possível identificar de qual homem eu estou falando. Segundo fragmento, eu estou falando de um homem negro. Talvez ainda não seja possível. Terceiro fragmento, é um homem, é negro e é norte-americano. Agora, talvez alguém já comece a ter uma suspeita. E o quarto fragmento, estou falando de um homem negro, norte-americano, que foi presidente. Agora, talvez, você está falando do Barack Obama. Veja que em nenhum momento eu falei, estou falando do Barack Obama, mas eu lancei fragmentos de informação que, uma vez correlacionados e colocado dentro de um certo contexto, permitiu identificar quem é a pessoa. Então, esta legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela fala sobre esses dados, aquele que torna alguém identificada ou identificado. Então, este é o objeto da nossa conversa agora à tarde. Dito isso, então, eu vou compartilhar um material para que seja um guia para nosso diálogo, né? E avançarmos, então. E eu já gostaria também de compartilhar com os senhores, para ficarem absolutamente à vontade, para me interromper a qualquer momento. Nós não somos muitos, então isso permite um diálogo mais próximo, né? E vocês podem fazer isso pelo chat ou ativando o microfone, como acharem mais adequado, tá bom? Então, se houver alguma questão que gere uma inquietação, alguma dúvida, algum ponto que achem que mereça um aprofundamento, podem me interromper. Então, está visível já a tela? Sim? Então, tá. Então, nós vamos falar sobre a privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E eu sempre gosto de falar da privacidade porque algumas vezes eu tenho percebido que há uma confusão sobre, ou um não entendimento muito claro sobre o que é a privacidade, e a privacidade ela tem uma elasticidade. Historicamente, a privacidade ela vem mudando o conceito, a percepção do que é o privado, do que é esse espaço de privacidade. Certamente, o que os senhores entendem como privacidade é diferente do que os filhos dos senhores, os sobrinhos, vão entender de privacidade. Para eles, esse espaço de privacidade, de publicar uma foto na internet, ou publicar praticamente o seu dia todo na internet, não afeta esse espaço da privacidade. Talvez para o senhor, para o pai, para o avô dos senhores, isso já ele causa um estranhamento. É justamente porque as gerações vão compreendendo a privacidade de forma diferente, né? Então, dito isso, eu preparei aqui uma breve agenda que eu vou tratar esses 4 pontos, né? Eu vou rapidamente me apresentar, não vou me deter nisso. O professor Alisson já generosamente me apresentou. Vou falar desse contexto global, de uma sociedade global de dados, o que tem, ou qual a relação da privacidade com a dignidade humana e uns fundamentos da lei. Então, uma breve apresentação, como o professor Alisson disse, minha primeira formação na área da computação, minha segunda formação no direito, sou advogado militante, o meu mestrado é em gestão de risco e inteligência artificial, e atualmente eu estou cursando um doutorado em filosofia da mente, num campo muito específico chamado mentes eletrônicas, ou mentes artificiais, que dialoga com esse negócio todo aí de inteligência artificial. Eu comecei antes desse doutorado um outro doutorado na USP, lá na academia da Faculdade de Direito, né? Na filosofia do direito, mas eu percebi que não ia dar resposta ao que era meu objeto de pesquisa e peguei, fiz um outro processo seletivo e atualmente eu estou na Federal do Santa Catarina, na filosofia da mente. Tenho uma experiência de mercado, como já foi dito pelo professor Alisson, vou me deter nisso, me formei em computação em 93, então aí vão quase 30 anos já de formado nessa área e atuando, né? Com segurança da informação, passei por várias empresas, tenho uma vivência acadêmica muito forte, sou professor universitário, né? Tenho publicado artigos, orientado alunos em cursos, em PIBIC, dissertação de conclusão de curso, recebi alguns prêmios por excelência acadêmica, não vou me deter muito nesses pontos. Atualmente, eu sou professor nessas 3 instituições. Aqui na UNB, Universidade de Brasília, atualmente, há 3 semestres, eu estou lá na ciência da computação,
ministrando matéria de programação. Atualmente, nós estamos usando a linguagem Python. Antes usava uma linguagem C, mas atualmente estamos usando o Python, mas fiquei na cadeira de Direito, na UNB, durante muitos anos. No DF, eu sou professor na cadeira de Direito Civil, e no IESB, eu sou professor no MBA de Formação de Encarregado de Dados. Eu estou falando isso só para poder compartilhar com os senhores, porque eu acho sempre importante que as pessoas que nos ouçam saibam de que ponto de vista você fala. Então, o meu ponto de vista é de alguém que tem vivência no mundo tecnológico, né? Conhece o que, de fato, é o mundo tecnológico. Eu fui desde posição de técnico mesmo, programador, hacker ético e gestor, né? No mundo tecnológico, uma vivência de quem é advogado militante em direito digital e acadêmico que pesquisa esses temas. Então, feitas essas considerações, qual é o contexto? Eu gosto de usar esta figura, que apesar de ser um pouco, vamos dizer assim, aristotélica, um recorte do mundo, ela nos permite ter uma base de compreensão do que nós estamos falando. Então, eu começo aqui por essa ideia da sociedade global de dados. Nós estamos atualmente dentro dessa sociedade global de dados. O que é uma sociedade global de dados? É uma sociedade onde o dado é um elemento fundamental para a realização de negócios. E aqui nós estamos falando especificamente do dado pessoal. Então, se eu fizesse para os senhores a seguinte pergunta: se eu chegasse, por exemplo, agora, aí aonde, ou na casa do professor Alisson, uma determinação judicial, e falasse assim, professor Alisson, aqui tem duas opções, o senhor tem que escolher uma das duas. Opção 1, deixar eu entrar no quarto do senhor e vistoriar o quarto, ou opção 2, me entregar o smartphone do senhor desbloqueado e eu poder mexer em todos os aplicativos do smartphone. A pergunta é, qual opção o senhor sentiria menos desconfortável? Opção 1, entrar no quarto do senhor, né? Porque, veja, talvez no quarto pessoal eu vou encontrar uma quantidade de informações da vida dele, da privacidade, menor do que eu vai encontrar no celular. E veja que o quarto é um espaço, tradicionalmente, do privado, do retiro, do resguardo. Mas só que hoje, nessa sociedade de dados, nós encontramos aqui dentro muito mais informações a respeito das nossas vidas, dos nossos perfis, o que eu acesso, o que eu compro, aonde eu navego, as fotos, os áudios, as compras que eu faço, e revela muito mais sobre nós, o que está aqui dentro, do que o que está dentro do nosso quarto. Então, isso é uma sociedade global de dados, aonde o dado pessoal, então, ele já é compreendido, inclusive no Brasil, eu falo sobre isso daqui a pouco, como uma extensão do indivíduo. Sendo o dado pessoal uma extensão do indivíduo, proteger o dado pessoal é proteger o indivíduo. Isso já é um entendimento aqui no Brasil a partir de um julgado do Supremo. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Então, pronto, eu falei brevemente aqui da sociedade global de dados. Do outro lado, nós temos aqui a ciência da computação, a ciência de dados, a estatística, que são ciências técnicas, né, onde utilizam uma série de recursos computacionais para fazer a coleta e o tratamento de dados pessoais, potencializando a extração, a inferência de informações a respeito das pessoas. E veja que o não informar dado é informar alguma coisa. Por exemplo, se você tem um aplicativo que você usa para pedir comida, e por regra, geralmente, todas as sextas-feiras você pede uma pizza para comer com a família. E daí, em algum momento, você percebe assim, não, eu estou exagerando, toda sexta-feira eu pedi pizza, vamos parar com isso. E você passa um final de semana sem pedir pizza, 2 finais de semana, provavelmente esse aplicativo vai começar a te mandar uma mensagem. Olha, você já não pede aquela pizza, mas se você pedir hoje, você vai ter um desconto de 50%. Se você resistir e não pedir, talvez você vai ter uma nova abordagem. Olha, aquele desconto agora é de 100%. Você vai receber uma pizza, vai poder ainda escolher uma sobremesa. Veja, o não informar para esse mundo da coleta de dados é uma informação que é observada e é tratada. Então, isso é uma visão geral, então, da técnica, né? Por outro lado, nós temos aqui o modelo da lógica deôntica, que é um dos modelos do direito, não o único, mas um dos modelos lógicos do direito, né? Onde a lógica deôntica, ela fala que o direito, ele ordena que se faça algo. Veja, o direito não obriga, o direito ordena. Então, por exemplo, o direito ordena que qualquer empresa, seja ela pública ou privada, independentemente do porte, faça adequação à LGPD. O direito ordena que se faça isso.
O não cumprimento dessa ordem pode incidir sanções. As sanções é um instrumento, agora sim, para fazer que o ente cumpra a norma. Então, a lógica deontica fala, o direito ordena. O direito, ele proíbe. Ele proíbe que você trate dados pessoais se você não tiver uma base legal que legitime o tratamento do dado pessoal. E o direito permite. Ele permite que você faça o tratamento do dado pessoal, desde que, além de ter uma base, você respeite os princípios da lei. Então, este é o modelo deontico, né, do direito que se aplica plenamente à LGPD. E, na base desse desenho, nós temos essa teoria do direito fundamental para uma teoria fundamental do direito. E o que eu quero dizer com isso aqui é que, de fato, essa legislação, quando você compreende ela, ela está falando da proteção da dignidade humana. Porque uma vez que o dado pessoal já é compreendido como uma extensão do indivíduo, proteger o dado pessoal é proteger o indivíduo. Então, essa é uma visão muito rápida desses 4 elementos que talvez nos permitam compreender um pouco isso, né? Então, eu avanço um pouco mais. Então, dito isso, nós vivemos uma sociedade, então, de convergência, né? Várias tecnologias cada vez mais estão convergindo entre si, principalmente essas tecnologias da nanotecnologia, a biotecnologia, a informática e a cognição, cada vez mais estão convergentes, né? E aqui, quando a gente fala de cognição com informática, nós estamos falando de algoritmos muito sofisticados de inteligência artificial que consegue fazer detecções muito precisas, com um grau de acurácia muito grande em relação ao comportamento de indivíduos e talvez até mesmo sobre intenção dos indivíduos. E aqui eu não vou entrar dentro do campo da ideação mental, que é um campo de pesquisa que eu tenho dedicado mais atualmente, porque senão vocês teriam que me ouvir a tarde toda e eu acredito que vocês não queiram me ouvir a tarde toda falando sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer é que estas convergências tecnológicas, cada vez mais, elas vão coletando dados pessoais. Nós temos aí o 5G, que agora já em novembro teremos leilão do 5G no Brasil. Estamos atrasados, mas é uma realidade que vai se impor. Serão mais dados pessoais coletados, mais serviços fornecidos a partir da coleta do dado pessoal. A internet das coisas, o Big Data, o IPv6, um novo endereçamento de rede, novo entre aspas, né? Porque esse endereçamento, em 98, eu já escrevi artigo sobre a questão do IPv6. Então, veja só que agora virou uma realidade, com toda essa convergência que está em curso. E, dentro disso, e assim, a ideia dessa sociedade global e coleta de dados, nós temos alguns elementos a ser observado que eu chamo de onda invisível ou revolução invisível, porque ela está em curso. Primeiro, a questão do processamento. Hoje nós temos uma maior capacidade de processamento com um custo menor. Um exemplo disso, dentro desse aparelho aqui, nós temos maior capacidade de processamento do que a Apollo 11, que foi a primeira espaçonave que levou um homem à Lua em 69. Então, veja, o custo de processamento que tem aqui dentro, ou o poder, é muito maior com um custo menor. Um segundo ponto, a questão do armazenamento. Hoje, provavelmente, qualquer pessoa tem um espaço na nuvem onde você tem ali 1 tera, 2 teras. Você guarda fotos ali, guarda documentos, guarda planilhas eletrônicas, né, vídeos, ou seja, muito espaço para armazenar dados com um custo menor. Ao mesmo tempo, tem toda essa revolução do Big Data, que coleta um grande volume de informação, uma grande variedade, com grande velocidade, né, e com redução de barreiras. Ou seja, o que eu estou falando, ou o que nós estamos falando, é de um mundo plenamente ou muito conectado, e muitos dos dados coletados são dados pessoais. E esses dados, em alguma medida, em algum momento, eles são processados por algoritmos, né? Então, essas legislações, elas vão tratar de, eu posso tratar o dado pessoal de qualquer forma. A quem pertence o dado pessoal? Quando uma agência reguladora recebe o dado pessoal, seja dos seus colaboradores, seja ele de afiliados, né? A quem pertence esse dado pessoal? Passa a pertencer à agência? Não. Esse dado pessoal continua pertencendo ao titular de dados. A agência é uma mera usuária daqueles dados para alguma finalidade determinada. Muito bem. E tudo isso vem acontecendo com uma velocidade exponencial, né? Infelizmente, agora nós estamos acostumados com essa curva exponencial, né, em função da Covid,
mas essa revolução invisível vem acontecendo desde sempre. Vejam só os senhores, eu me recordo que aqui em Brasília, no dia 12 de março do ano passado, foi decretado o isolamento social. E daí, na sequência, vários estados do país também decretaram o isolamento social. E, imediatamente, as pessoas migraram, por força do isolamento social, começaram a usar mais a internet. E veja que a internet não caiu. Houveram alguns momentos de lentidão, mas a rede suportou massivamente as pessoas utilizando vídeo, imagem e consumindo a rede. Veja, ou seja, que esta infraestrutura já está pronta. Não é algo que vai ser construído. O que está acontecendo agora é um aprimoramento. Quando entra 5G, nós já estamos discutindo, por exemplo, aqui na universidade, 6G, temos um projeto de pesquisa com a Alemanha, onde já tem grupos de alunos pesquisando 6G. Então, isso é a evolução, a velocidade exponencial. Para nós termos uma ideia do que é velocidade exponencial na tecnologia, aqui tem um gráfico, né, que ele mostra quantos anos algumas tecnologias levaram para chegar a 50 milhões de usuários. Então, a aviação aqui levou 68 anos, a televisão, em 22 anos, alcançou 50 milhões de usuários, a internet, em 7 anos, o Facebook, 3 anos, o Pokémon Go, em 19 dias. O que eu quero dizer com isso é que esta é a velocidade das coisas que acontecem na internet. Esse final de semana, por exemplo, eu estava aqui no escritório trabalhando e eu tenho aqui duas telas, né? E eu trabalhava numa tela e na outra tela eu estava vendo a erupção do vulcão na Espanha. Ou seja, um evento acontecendo em tempo real e nós acompanhamos isso. Ou seja, hoje as coisas no mundo acontecem com uma velocidade muito grande. E daí isso vai gerar outras consequências que nós não iremos falar aqui, como, por exemplo, a reputação digital. Quando algo negativo a meu respeito aparece na rede, ou até mesmo um posicionamento que eu possa ter na rede homofóbico, preconceituoso, discriminatório, isso vai manchar, talvez, a minha reputação digital. Mas é algo que nós não iremos tratar nesse momento, né? Então, muito bem. Então, diante de tudo isso que a gente falou, começa a surgir preocupações, então, com a segurança da informação, com a privacidade e o letramento digital. Ou seja, esse conjunto de dados pessoais que eu coleto dos colaboradores, que eu coleto dos meus associados, que eu coleto da sociedade, eu tenho que ter garantias para poder prover a segurança da informação. Mas não basta a segurança, eu tenho que resguardar a privacidade desses dados. E eu tenho que ter letramento digital, que é uma disciplina extremamente ampla, que vai falar de coisas como, por exemplo, e-safety, saber usar a rede de forma segura, trabalho cooperativo, né? Saber trabalhar de forma cooperativa na rede e com a rede. Vejam só, nós somos aqui nessa sala agora 18 pessoas. Todo mundo que entrou aqui, olha, desligou o microfone. Isso é um comportamento de saber trabalhar em ambiente de rede, porque sabe que algum ruído externo poderia interferir aqui na nossa fala. É uma consciência de trabalho em rede, né? Então, veja que uma sociedade global de dados exige de nós também essas posturas. Então, se nós olharmos o mundo pelo sistema ONU, nós temos mais ou menos 195 países no mundo. No mundo existe mais do que isso. Nós temos uns 203 países no mundo. Mas nós precisamos de alguma referência, e eu estou usando aqui como referência o sistema ONU. Então, pelo sistema ONU, nós temos mais ou menos 195 países no mundo. Neste exato momento, nós temos mais de 140 países que possuem legislação de proteção de dados pessoais. Na verdade, são 147. Então, veja que isso é uma realidade não do Brasil, é uma realidade do mundo. E o que se discute no mundo hoje não é mais qual país tem ou não tem lei de proteção de dados pessoais. O que se discute hoje em dia é qual é a força da legislação de cada país. Nesse sentido, a nossa legislação ela está classificada como moderada. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do porquê dessa classificação como moderada, né? Mas um dos motivos é que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não tem autonomia. Ela está vinculada ao executivo, não tem liberdade e autonomia financeira, não tem autonomia administrativa, mas há uma previsão dentro da própria lei que em 2 anos esta autoridade vai se tornar, ou pretende que se torne, uma autarquia ou uma agência reguladora dentro desse sistema, né, regulatório. E agora, na verdade, não são mais 2 anos, agora é 1 ano. Como a lei fez aniversário agora no mês passado, nós temos mais 1 ano para essa discussão, de fato, virar uma
discussão mais profunda, né? Então, é esta a realidade global. Muito bem. Dito isso, eu vou falar um pouquinho da privacidade e eu vou me aproximando, então, dos conceitos da LGPD. A privacidade, se nós formos olhar historicamente, ela tem uma certa elasticidade. A privacidade nem sempre foi enxergada como é hoje em dia. Inclusive, se nós remontarmos a um tempo mais antigo ainda, a Grécia Antiga, e eu não vou incomodá-los demais com isso, mas o homem da antiguidade, ele se realizava no espaço público. O espaço público era o espaço de realização do homem. Historicamente, isso foi se mudando e hoje o homem também ainda se realiza no espaço público, mas ele também se realiza nos seus espaços de privacidade. E uma série de elementos históricos foi passando por isso, inclusive a própria arquitetura das casas. Se nós pensarmos, se você vai, por exemplo, hoje, uma visita ao Alto Xingu, visitar uma tribo indígena, você vai perceber que a casa do índio não tem divisão interna. Todos eles dormem no mesmo espaço, compartilham o espaço. Veja que é um conceito de privacidade diferente. Quando a arquitetura, em algum momento na Idade Média, faz a divisão interna da casa, criando quartos, ela também começa a construir um espaço do privado. Então, veja que a privacidade permeia vários elementos da nossa história e vai passando por um processo de aprimoramento e de elasticidade. Agora, nós temos um espaço que é a nossa vida cotidiana, aonde algumas das nossas esferas da privacidade, elas são relativizadas. Então, aqui em Brasília, onde eu estou, por exemplo, quando eu saio aqui do escritório e vou até aqui um shopping próximo para poder, por exemplo, fazer um lanche ou almoçar, certamente eu devo ser filmado algumas dezenas de vezes, passando aqui nos teses do prédio, ao entrar no shopping, né? A pergunta que começa a surgir é: será que esta filmagem, que é feita quando eu estou andando nesse espaço do cotidiano, viola a minha privacidade? Será que dentro das agências reguladoras, aquela filmagem que da áreas comuns, né, lá dos espaços comuns da agência, aonde eu estaciono o carro, aonde há circulação de público, será que isso vai erodir, vai violar a privacidade? Né? Já que ali há um dado pessoal, qual? A minha imagem. A imagem é um dado pessoal. Né? Então, veja que essas coisas, essas questões vão se colocando. Para nós compreendermos um pouco isso e tentarmos responder a isso, é importante que nós possamos entender essa teoria dos círculos concêntricos, né, da esfera da vida privada. É uma teoria alemã que é internalizada no Brasil por meio do Supremo, que ela fala o seguinte: a esfera mais reservada e mais íntima de todo ser humano, de todo indivíduo, é a esfera do segredo. O segredo é tudo aquilo que é meu, unicamente meu, e eu nunca compartilhei com ninguém no mundo. Eu não compartilhei com a minha companheira, não compartilhei com meu companheiro, não compartilhei com um grande amigo, com um familiar, é só meu. Este é o núcleo duro da privacidade. Para além dessa esfera, nós temos a esfera da intimidade. É quando eu já compartilhei um pensamento, uma ideia, um sonho, um projeto com um companheiro, uma companheira, um familiar, um amigo. Para além dessa esfera, eu tenho a esfera do privado, que é quando eu já dei mais visibilidade. Além de ter compartilhado com alguém que é ali da minha esfera da intimidade, talvez eu tenha compartilhado com os colegas lá do futebol, com os colegas lá onde eu trabalho, aonde que pode, inclusive, ter colegas que não fazem parte da minha esfera de intimidade, mas são colegas que fazem parte da minha esfera privada. E para além deste mundo é o mundo público. Então, um exemplo que eu uso para a gente poder ver como isso pode passar por uma gradação, a informação, o dado, ele pode sair de uma esfera de segredo e chegar até o mundo público. Eu uso um exemplo que talvez não seja um exemplo muito feliz, mas não me ocorre exemplo melhor no momento. Vamos supor que eu esteja nos últimos semanas, nos últimos dias, sentindo alguma dor, algum desconforto. E eu não quero preocupar a minha companheira, eu não quero preocupar meus amigos, eu não quero preocupar meus pais, eu vou gerenciando essa dor, vou lá, faço uma consulta médica, o médico examina, fala: olha, tem alguma coisa estranha aqui, precisamos fazer exames, eu vou lá silenciosamente, é só meu aqui, não contei para ninguém. Faço exames, né? E ao final constata que não há nada grave, que basta eu tomar um medicamento ou mudar o meu padrão alimentar que eu vou melhorar. Então, agora, aquilo que antes era só meu, um segredo, agora talvez eu já possa compartilhar com minha companheira, com meus pais, com meus amigos, falando próximos: olha, eu estava com mal-estar, mas eu fiz exame e não é nada, está tudo bem.
Mas agora que eu já estou mais seguro, mais confortável, talvez eu até compartilhe com os colegas do trabalho. Cara, essas semanas atrás eu estava com uma dor terrível, daí fui no médico e tá tudo tranquilo. Mas talvez isso possa ter me deixado tão feliz que eu talvez vá até no Instagram e faça uma postagem no Instagram. Ah, pessoal, estava com uma dor aí, mas fiz exame médico, tá tudo bem. Então veja que uma informação que originalmente era um segredo, gradualmente ela foi tendo maior luz sobre ela. Ela foi sendo gradualmente revelada, né? Então, essa é o círculo concêntrico da vida privada. Ocorre que, atualmente, essa teoria já não é suficiente para dar conta da realidade do mundo. Então, ela dialoga com uma outra teoria, que é a teoria dos mosaicos. A teoria dos mosaicos, ela nos informa que fragmentos de informação, uma vez correlacionados, deixa eu mudar aqui a cor, aqui. Fragmentos de informação, uma vez correlacionados, eles podem começar a revelar informação do indivíduo. É aquele exemplo que eu usei, por exemplo, eu estou falando de um homem negro norte-americano, homem negro norte-americano que foi presidente. Vocês falam Barack Obama. Veja que eu dei fragmentos de informação que vocês foram correlacionando dentro de um certo contexto e revelaram quem era a pessoa. Então, esta teoria dos mosaicos nos diz que quando você vê um fragmento de informação de forma isolada, talvez ele nada diga em relação ao indivíduo. Mas quando você começa a correlacionar vários fragmentos de informação, você pode revelar quem é o indivíduo. E isso é importante por quê? Porque nós estamos numa sociedade global de dados. E os nossos dados, o dado do cidadão, os dados dos nossos associados, estão dispersos dentro dos nossos sistemas. E podem ser correlacionados de diversas formas pelos aqueles algoritmos que eu falei e revelar muito sobre o indivíduo, né? E daí, para poder fechar essa ideia, eu vou adiantar um pouquinho aqui, mas nós temos, então, a privacidade dentro desses elementos aqui. Primeiro, a privacidade do corpo. O corpo é um espaço que está revestido de privacidade e um exemplo muito claro aqui é em relação ao toque. Você ou uma mulher, por exemplo, você tanto faz uma mulher ou um homem, né? Mas quando você toca, por exemplo, alguém, se é alguém que você não conhece, que te faça um toque, você talvez vai ter um estranhamento com aquilo. Por que que gera um estranhamento? Porque o corpo é um espaço também que faz parte de uma certa privacidade. E você só se permite ser tocado por alguém que, a princípio, você conhece aquela pessoa. Se é alguém estranho, você mantém uma certa distância da pessoa, né? Um outro espaço de privacidade é a privacidade espacial. Aqui nós estamos falando, por exemplo, do domicílio. No domicílio, só entra na sua casa quem vem a seu convite ou se houver uma determinação judicial. E veja que, mesmo sob determinação judicial, existe uma certa faixa de horário que não pode entrar na sua residência, porque é um espaço privado. Privacidade na comunicação, quando você pega o telefone e vai ligar para um amigo, para uma amiga, você tem a expectativa de que ninguém vai estar ouvindo a sua conversa. Privacidade em relação à propriedade, esse aparelho é meu. Você não pode pegar meu aparelho e sair mexendo nele. Privacidade intelectual, o meu pensamento, as minhas ideações, né? Privacidade de decisão, eu quero tomar decisão a partir dos meus valores, dos meus princípios. Privacidade de associação, eu quero ter liberdade de escolha para me associar a quem quiser. E privacidade de comportamento, eu quero me comportar da forma que eu achar adequada, desde que eu não esteja violando direitos de terceiros. Ocorre que hoje todos esses espaços, em alguma medida, se revertem em privacidade informacional, a partir do momento que nós temos elementos coletando os nossos dados pessoais. Então, por exemplo, em relação ao corpo, eu posso ter câmeras monitorando você o tempo todo. Eu posso ter câmeras monitorando e fazendo reconhecimento facial. Isso pode estar violando espaços de privacidade. Então, veja que a privacidade é um campo muito, muito, muito grande, né? Então, dito isso, esta lei geral, então, ela dialoga com a dignidade humana. E o que é a dignidade humana? E aqui eu começo a encerrar essa fala conceitual e me aproximo para falar dos fundamentos da LGPD. Então, deixa eu ver aqui o horário. Eu estou falando já, até para não cansá-los demais e ter espaço para debate, né? Mas, ok. Então, eu vou adiantar um pouquinho. Então,
esse conceito da dignidade humana, eu gosto muito de relatar esse caso com meus alunos de direito, quando eu trato de direito constitucional, eu falo muito com eles esse caso. É um caso que aconteceu na França há cerca de 15 anos atrás, numa província próxima de Paris, um estabelecimento comercial instituiu uma prática chamada arremesso de anão. E basicamente consistia no seguinte: os frequentadores daquele bar se inscreviam numa lista, eles podiam pegar o anão e arremessar o anão. E aquele que arremessasse o anão mais distante, ao final da noite, ganhava um prêmio. O prefeito dessa província, ao tomar conhecimento daquela prática, achou aquilo ali uma prática ultrajante, ingressou com uma ação no tribunal local, pedindo a suspensão da prática. O juiz analisou e acatou o pedido e proibiu a prática de arremesso de anão. Ocorre que aquele estabelecimento comercial se insurgiu contra essa decisão, ou seja, recorreu, e ele tinha ao lado dele, como litisconsorte, o próprio anão, que, com perdão do trocadilho da palavra, dizia que não se sentia diminuído com a prática. Ele não tinha amigos, ele não tinha uma vida, não tinha salário, e agora vinha o Estado querer tirar isso dele. Com esse argumento, o juiz reconsiderou a sua decisão e voltou a autorizar a prática de arremesso de anão. Esse prefeito, não satisfeito, ingressou numa corte superior, equivalente ao Supremo, pleiteando a proibição da prática. Essa corte analisou o caso e proibiu a prática do arremesso não só na província, mas em toda a França. E ela fundamentou que a pessoa natural, ela é um sujeito de direito e não um objeto de direito. E quando você pega uma pessoa humana e arremessa ela, você está objetificando a pessoa. E se aquela pessoa não tem condições de se proteger a si só, cabe à sociedade e ao Estado protegê-la. Então, a partir desse fundamento da dignidade humana, houve essa compreensão de que não se pode objetificar a pessoa natural, porque ela é um sujeito de direito, né? Então, vejam que interessante isso, porque se o dado pessoal é uma extensão do indivíduo, proteger o dado pessoal é proteger o indivíduo. Então, você não pode simplesmente pegar dados pessoais e transformar em objeto de interesse comercial. Porque, ao fazer isso, sendo o dado pessoal uma extensão do indivíduo, você está objetificando o indivíduo ou a pessoa natural. Então, veja que esta é uma relação muito profunda da privacidade, da dignidade humana com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tanto é que lá no artigo 1º da lei, você vai ter aqui como os fundamentos, né, direitos humanos. Isso aqui é um dos fundamentos da lei. Respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, desenvolvimento da personalidade. Então, veja que isso está logo na abertura da LGPD. Então, dito isso, eu não vou me deter muito aqui nesses fundamentos, né, da dignidade humana, eu vou avançar um pouquinho aqui, mas quero registrar para os senhores que aqui no Brasil, a proteção do dado pessoal já é compreendido como um direito fundamental. Em março de 2020, houve um julgamento da medida provisória 954, que é aquela medida provisória que falava que as empresas de telecom deveriam entregar dados do cidadão brasileiro ao IBGE. Isso foi judicializado, foi até o Supremo. A ministra Rosa Weber fez o voto, foi a relatora. Eu recomendo para quem tiver interesse depois que ouça o ministro, ouça o voto da ministra Rosa Weber. É um voto de 30, 40 minutos, né? E ela fundamenta ali que a proteção do dado pessoal no Brasil é um direito fundamental, como se tivesse escrito lá no artigo 5º da Constituição, e foi acompanhada de todos os ministros. Então, no Brasil, hoje, já há um entendimento que proteger dado pessoal é direito fundamental. Para além disso, nós temos a PEC 17, que é a proposta emenda à Constituição, que há cerca de 2 semanas atrás foi votada e aprovada na Câmara, agora já está no Senado, e tudo indica que vai ser aprovada também no Senado, que vai pegar efetivamente o artigo 5º, inciso 10, e vai escrever aqui como sendo direito fundamental a proteção aos dados pessoais. Então, nós estamos falando de 2 movimentos. Um que é o Supremo já compreende que proteger dado pessoal é direito fundamental. E um outro movimento, que é a PEC 17, que de fato vai alterar a Constituição nesse sentido. Então, veja a relevância que é a proteção de dados pessoais atualmente no Brasil, né? Muito bem.
Então, quando nós falamos, então, na proteção do dado pessoal, nós temos que pegar o titular de dados, que é a pessoa natural, colocar no centro da pergunta e perguntar: o que eu vou fazer com esse dado pessoal? Eu posso estar violando algum direito desta pessoa? Então, mudamos o paradigma dos interesses das empresas para os direitos do titular de dados. Então, esta é uma visão muito importante na compreensão dessa legislação. Muito bem. Até aqui, tranquilo? Posso avançar? Então, feito esse panorama geral da privacidade, esse panorama geral da dignidade humana e esse panorama também do entendimento que proteção de dados pessoais é um direito fundamental, eu vou traçar alguns elementos fundamentais, uns conceitos básicos da LGPD, né? Então, o primeiro conceito para nós entendermos isso, apesar da lei chamar Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, o que é o dado, né? Então, a primeira coisa importante é nós pensarmos que sistemas processam dados, mas quem toma decisões ainda são pessoas. E as pessoas, para tomar decisões adequadas em relação, aqui no nosso exemplo, aos dados pessoais, precisa de processos, políticas e normas que oriente a tomada de decisão, porque senão fica uma decisão subjetiva. Isso de forma subjetiva, cada um tem a sua visão de mundo, né? Então, o dado, a lei chama-se Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Pode, num primeiro momento, levar a uma interpretação que eu deva proteger somente o dado. E o que é o dado pela teoria do sistema de informação? O dado é tudo aquilo que não está qualificado no mundo. Então, se eu falo assim para as senhoras e para os senhores, verde, amarelo, vermelho, o que é isso? Isso é um dado. São cores? São cores. Mas o que significa verde, amarelo, vermelho? Vocês não sabem se eu estou falando das minhas cores preferidas, se eu estou falando das cores da bandeira do Rio Grande do Sul, se eu estou falando das cores de um time de futebol, ou se eu estou falando das cores do trânsito. Verde, amarelo, vermelho é um dado. Mas se eu rotular esse dado e falar, eu estou falando das cores do trânsito, isso agora virou uma informação. Verde, né? Amarelo e vermelho agora é uma informação porque eu estou falando do trânsito. E se todo mundo que interage nesse sistema conhece a semiótica desse significado, signo, verde, prossiga, amarelo, atenção, vermelho, pare, isso virou conhecimento. Então, veja, apesar da lei chamar Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai tratar da proteção do dado, da informação e também do conhecimento que eu tenho em relação às pessoas naturais. Não é só o dado. Tudo aquilo que eu descubro, seja por meio de coleta de dados. Aqui, para além disso, existe a inteligência, a sabedoria que não nos importa para essa discussão. Mas veja, a partir de dados informados, por exemplo, quando alguém se associa a uma agência, vai lá e informa um conjunto de dados. Eu posso estar observando comportamento, eu posso estar derivando, eu posso estar inferindo. Tudo isso que eu faço em relação a dados pessoais devem ser adequadamente protegidos quanto à segurança e respeitada a privacidade. Então, esse é um conceito muito importante, né? Então, dito isso, surge aqui para nós alguns desafios, né? Como conseguir manter e gerenciar a privacidade e a proteção de dados nessa sociedade global de dados? Então, começa no Brasil a existir várias legislações que já falam da proteção de dados pessoais. A LGPD não é, no Brasil, a primeira lei que fala sobre isso. A reforma trabalhista fala de proteção de dados pessoais. A transformação digital fala de privacidade. O Marco Civil da Internet, de 2014, vai falar de proteção das pessoais. O Código de Defesa do Consumidor, que este ano fez 31 anos, fala de direitos do titular de dados, no caso, o consumidor. Regulamentos do Banco Central, a Política Nacional de Segurança, tudo isso já fala sobre proteção de dados pessoais. Por que é importante nós termos ciência disso? Porque se você está diante de uma situação que foi judicializada e chegar no juiz e falar, mas eu não sabia que tinha isso, o juiz fala assim, não, como que você não sabia? O Brasil já tem, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que tem 31 anos, que já fala de proteção de dados. Nós temos o Marco Civil, que é de 2014, que já fala sobre isso. O que acontece é que a LGPD, ela tenta consolidar um entendimento. E ela fala da proteção do dado pessoal, tanto no espaço digital, como no espaço físico. O dado impresso, o dado escrito, né? O arquivo,
que eu tenho com dados pessoais. Então, só para poder resgatar um pouco esse histórico, isso aqui é uma visão muito, muito ampla, né? Mas a Europa, em algum momento, ela coloca essa estrela de xerife de proteção de dados no peito e faz ou força com que vários países no mundo adotem uma legislação semelhante. O caso do Brasil, por exemplo. Lógico que por trás disso há vários outros interesses que nós não iremos discutir aqui, mas fundamentalmente um dos grandes interesses que está por trás disso, para além de proteger o dado do cidadão europeu, é interesse econômico. Porque a Europa viu que grandes big techs estavam afetando a economia deles. Por exemplo, a Europa, que antes tinha grandes livrarias, basta vocês andarem pela cidade que você vai perceber que esse mercado de livro dentro dos espaços físicos praticamente acabou. Aqui em Brasília, por exemplo, nós tínhamos, por exemplo, a Livraria Cultura, já não existe mais nenhuma, fecharam. Aqui em Brasília, nós temos 2 ou 3 grandes livrarias ainda. Por quê? Porque tudo isso foi para o meio digital. Então, a Europa, isso é só um exemplo, entre outros, né? Ela viu o seu mercado sendo afetado. Por quê? Porque agora grandes big tech, em vez de vender livro, aluga livro. Eu vou dar só um exemplo. Recentemente, eu estava fazendo uma pesquisa, um doutorado, eu precisava acessar um capítulo de um livro, e um livro muito caro. Eu fui comprar o livro, estava na faixa de R$ 900 o livro. Eu falei, não vou comprar esse livro, é um absurdo de preço, e eu precisava de um capítulo. Eu entrei na Amazon e descobri que eu podia alugar o capítulo por 15 dias pagando $7. Então, veja, em vez de comprar o livro, eu aluguei o capítulo por 15 dias pagando $7. Alcancei o meu objetivo, percebe? E não gastei os R$ 900 para comprar um livro que eu ia usar somente um capítulo. Então, veja como isso, né, afeta as relações comerciais. Então, por trás de todo esse movimento, mais do que inocentemente nós pensarmos que há a questão da proteção dos dados pessoais, e há também fortes interesses comerciais imensos, né? Então, um pano de fundo. Mas o fato é que a Europa, então, historicamente, ela vem se movimentando com legislações, né, de proteção dos dados pessoais. Eu não vou traçar aqui todo o histórico, mas o que é, nesse momento, relevante para nós é que, em 2018, a Europa sanciona a GDPR, General Data Protection Regulation, e 3 meses depois, o Brasil sanciona a LGPD. O Brasil sancionou a LGPD 3 meses depois porque estava preocupado com o cidadão brasileiro? Não. De fato, o que aconteceu foi, empresas da Europa assim, olha, Brasil, nós temos aqui uma lei de proteção de dados pessoais. E a nossa lei fala o seguinte, se empresas europeias, da comunidade europeia, mantiver relações comerciais com empresas de países que não têm uma lei de proteção das pessoais, estão sujeitas a multas pesadíssimas. O Brasil, com receio disso impactar a nossa balança comercial, rapidamente aprovou uma lei também, 3 meses depois. Né? Alguém pode comentar, mas o Brasil estava discutindo isso há 10 anos já. O Brasil estava fazendo audiências públicas. Bom, eu diria que é uma coisa do que é apresentado diferente do que é a realidade dos fatos, né? Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões todas. Mas também a gente não está aqui para discutir isso. É só uma visão geral. Então, dito isso, a nossa lei, então, ela foi sancionada em agosto de 2018, começou a produzir efeitos em agosto de 2020, então, este ano agora fez 1 ano de efeitos, e em agosto deste ano começou a produzir efeito as sanções. Então, a nossa lei já está vigente, né? Bom, então, esta lei, ela aplica-se ao setor público e privado, não há distinção, lógico que há algumas diferenças nos aspectos das sanções, mas em termos gerais, tanto o setor público ou privado tem que adequar, ela não traz diferença em relação ao porte da empresa. Há no Brasil legislação que diferencia as empresas quanto ao porte para regime tributário, mas em relação à LGPD, ela aplica-se a todos. Recentemente, a Autoridade Nacional regulou um aspecto do encarregado de dados, falando que empresas que têm faturamento anual de até 16 milhões não há obrigatoriedade de ter um encarregado de dados. Mas, fora isso, a lei se aplica a todas as empresas, independentemente do porte, né? E daí, a lei vai trazer alguns conceitos. O conceito de dado pessoal, nós já falamos logo no início. O que é o dado pessoal? Aquilo que torna alguém identificada ou identificável. Já falamos sobre isso. Agora, a lei traz um conceito do dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível são esses dados aqui descritos pela lei. Se você tem informação sobre a saúde da pessoa, vida sexual, dado genético, religioso, etnia, racial, entre outros, isso é um dado pessoal sensível.
E por que dessa distinção? Porque a exposição do dado pessoal sensível pode gerar preconceito, discriminação, perseguição, homofobia. Então, esse dado requer um nível de proteção maior. Uma pergunta que pode surgir é: será que eu, dentro da minha agência, eu tenho dado pessoal sensível? Mas é claro que sim. Lá no seu RH, se algum dia você entregou um atestado médico para justificar uma ausência, você já entregou um dado pessoal sensível. Se lá na sua agência você tem um controle de ponto por acesso biométrico, você já tem um dado pessoal sensível. Se lá na sua agência você tem câmeras que fazem reconhecimento facial, você tem um dado pessoal sensível, né? Então, veja que sim, eventualmente nós vamos ter dado pessoal sensível. Mas basta nós olharmos este critério aqui para nós sabermos se um dado é pessoal ou um dado pessoal sensível. Então, deixa eu interagir um pouquinho com os senhores aqui. Deixa eu fazer uma pergunta. O nome, o que lhes parece? O nome é um dado pessoal ou o nome seria um dado pessoal sensível? Por gentileza, me respondam. Pode ser aqui no chat ou pode ser no microfone. O que lhes parece o nome? O nome de uma pessoa. Por exemplo, aqui, o nome da pessoa Alisson Mello. É um dado pessoal ou é um dado pessoal sensível? O que lhes parece? Para mim, parece um dado pessoal. Professor Alisson, dado pessoal. Mais alguém? Olha, eu sou professor. O professor tem a mania de apontar o aluno e pedir que ele responda, hein? Tá, bom, eu vou avançar então aqui. Olha, o nome, num primeiro momento, ele parece um dado pessoal. Mas este nome aqui, o que lhes parece este nome? Parece que é um dado pessoal ou um dado pessoal sensível? Eu pensei a mesma coisa, tem alguns sobrenomes que são sobrenomes de judeu, né? Então, de repente... Certo? Então, nós sempre temos que olhar o contexto e a consequência. Por exemplo, o professor Alisson, ele está no Ceará, né? Então, a gente pode perguntar, será que talvez foi alguém que achou esse nome bonito e colocou esse sobrenome na pessoa? Ou dentro de um certo contexto e da consequência que isso pode gerar? Então, se o contexto é um país árabe e pelo sobrenome a consequência pode gerar uma perseguição religiosa, de etnia, esse nome vai ser um dado pessoal sensível. Então, nós sempre temos que olhar contexto e consequência para fazer um adequado enquadramento, o tipo de dado que é. O que, no primeiro momento, tem aparência de dado pessoal, ele pode se revestir de dado pessoal sensível, né? Então, este é um critério importante. Ó, a Juliana também havia dito aqui que era dado pessoal. Obrigado, Juliana. Mas ficou claro, Juliana, que essa questão do contexto e consequência pode mudar a interpretação, né? E isso se torna um dado pessoal sensível. Então, pronto. Além disso, a lei ela traz aqui esses atores. O titular de dados é toda pessoa natural, ou seja, qualquer pessoa é um titular de dados. Esta lei, então, aplica-se aos dados da pessoa natural. Exemplo, vamos supor que eu tenha lá um bichinho de estimação. Meu bichinho de estimação tem um nome, ele faz exame de saúde, e eu vou lá na clínica veterinária fazer um exame com o meu bichinho. E daí lá a veterinária vai tirar sangue dele, vai ver a doença que ele tem ou não tem. Esta lei se aplica a este dado desse bichinho de estimação? Não, porque essa lei aplica-se ao dado da pessoa natural. Ah, e o dado, o seu dado que ficou cadastrado lá no banco de dados da clínica, aplica-se? Ah, agora sim. Então, o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, o seu CPF, ah, isso sim. Mas aquele monte de dado do bichinho de estimação, esta lei não. Pode ter até uma outra lei, mas não esta. Então, o titular de dados é toda essa pessoa a quem trata o dado pessoal, independente da sua cor, da sua idade, da sua raça, da sua posição social. O controlador de dados é aquele que determina o que vai ser feito com os dados. E nesse contexto aqui das agências que nós estamos conversando, o controlador de dados sempre vai ser o CNPJ. Existem situações que o controlador é CPF, mas aqui no nosso caso, o controlador vai ser CNPJ. O operador é aquele que opera, aquele que trata o dado pessoal. E, de novo, no contexto aqui das agências, o operador vai ser CNPJ. Por exemplo, a Aline, que está aqui nos acompanhando, ela deve tratar dados pessoais no dia a dia dela. A Aline é operadora? Não. O operador é CNPJ. Deixa eu dar um exemplo fora desse contexto para ficar claro. Vamos supor que
Vou pegar aqui, por exemplo, quem respondeu. Eu já vou ver o chat já, tá, Roberto? A Juliana, por exemplo, né? Então, vamos supor que a Juliana, agora, na próxima sexta-feira, ela resolve assim, eu vou fazer uma pizza para a família. E ela vai até o mercado e lá está o Frank operando a máquina de cortar queijo. E ela fala, Frank, eu quero 200 gramas de queijo. O Frank pega lá 200 gramas, corta, operou a máquina, cortou e entregou para a Juliana 200 gramas. Juliana foi lá, fez uma pizza, na segunda-feira amanheceu todo mundo com dor de barriga. Ela fala assim, foi aquele queijo que eu comprei e estava estragado, bem que ele estava com gosto ruim. Se ela for ingressar com uma ação, ela vai ingressar com uma ação contra o Frank, em desfavor do Frank ou em desfavor do supermercado? Provavelmente ela vai ingressar com uma ação em desfavor do supermercado, do CNPJ. O Frank, que era o operador, se o mercado fizer uma auditoria e verificar que o Frank falhou na orientação que foi lhe dada a ele, Frank, você tem que guardar o queijo no congelado. Você não pode deixar exposto. Se o queijo cair, você tem que jogar fora, você tem que lavar esse queijo. E daí filmou e viu que o Frank não fez nada disso. Ela pode mover uma ação de regresso em favor do Frank. Mas o operador não vai ser o Frank que estava operando a máquina, vai ser o CNPJ. Nesse contexto das agências, o operador, então, é, por exemplo, uma empresa de TI, de nuvem, onde você guarda dados, uma empresa terceirizada que desenvolveu um sistema ou faz a manutenção em cima de vocês, ou a própria agência que vai ser o operador, não vai ser o colaborador. Agora, se a agência tem diretrizes, tem política, tem normas, e aquele colaborador, né, aquele servidor deixou de cumprir as diretrizes, a agência eventualmente pode mover uma ação de regresso. Mas veja que isso é muito importante. Nesse contexto nosso, controlador e operador são CNPJs. O encarregado de dados é aquela pessoa intermediária que fica entre a empresa e o mundo externo. Todo titular de dados tem o direito de perguntar o que você sabe a meu respeito. Ele vai perguntar isso ao encarregado de dados, que vai internalizar e vai dar uma resposta. Se eu sou a autoridade nacional e eu tenho lá uma denúncia, por exemplo, de não respeito à privacidade dos dados, a autoridade vai perguntar isso ao encarregado. É o encarregado que, entre outras atribuições, ele que vai definir políticas, normas, vai, entre aspas, fiscalizar internamente se a empresa está aderente. É uma figura, né? E o agente de tratamento é quando você fala do controlador e operador numa mesma caixinha. Aqui, porque nós estamos falando do tipo de responsabilidade civil. Então, a lei, em vários momentos, fala do agente. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais é a autoridade regulatória e sancionatória. Então, eu vou fazer aqui rapidamente um parênteses aqui, vou ler algumas questões que foram colocadas no chat. O Frank, deixa que eu faça aqui, né? Na verdade, a colocação aqui do Roberto é muito interessante, que ele fala assim, como é que eu vou tratar dados pessoais, considerando que a realidade de muitos órgãos, inclusive da agência, eu acredito que seja desse formato, né? Os documentos são físicos, né? E isso casa com uma constatação que eu tive, muito interessante, na época que eu estava trabalhando como o CIO, né? Eu era aqui o chefe aqui de TI. Há um equívoco, muita gente entende que a LGPD, associa a LGPD a dados digitalizados, né? A informação que é digitalizada é um grande equívoco. Não é só digitalizado que está como objeto dessa lei, todos os dados, inclusive os impressos. Mas a pergunta dele é essa: como é que a gente faz, como é que a gente faria para operacionalizar, tratar, digamos assim, esses dados que ainda são físicos? Tá bom. Então, para eu poder responder essa questão do Roberto, deixa eu só apresentar, então, o que é tratar dado pessoal, porque eu acho que ajuda a dialogar. Então, à luz da LGPD, tratar dados pessoais é qualquer uma dessas palavrinhas aqui. Olha, eu acessei o dado, eu estou tratando. Eu transmiti, eu eliminei o dado, eu peguei lá uma ficha, que é física, e fui lá fragmentar, eu estou tratando. Eu peguei uma ficha com nome de funcionários, eu estou tratando. Né? Eu transferi, eu comuniquei, eu modifiquei, eu estou tratando. Se nós olharmos, então, dentro do fluxo de vida dos dados, onde o dado é criado, distribuído, usado, armazenado, eliminado, e colocar isso aqui, olha, o fluxo de vida dos dados, né? Frente ao que a lei fala o que é tratar, eu vou ver que se eu recebi um formulário preenchido fisicamente, recebi, eu estou tratando dado pessoal. Se alguém que foi até uma agência para fazer uma denúncia, eu fui lá e coletei dados da denúncia, preenchendo,
isso é coleta, é tratada pessoal. Se a partir disso eu produzir um relatório, e nesse relatório tem dado pessoal, isso é tratado dado pessoal. Então, é claro que nós temos o dado em meio físico, em alguma medida, ele dificulta uma operacionalização, mas, por outro lado, ele também facilita um risco de exposição. Porque me parece que, no primeiro momento, é mais fácil você ter uma exposição, um vazamento do dado que está em meio digital do que do dado que está em meio físico. Então, alguns cuidados que eu tenho que ter ao tratar o dado pessoal em meio físico. Eu vou dar um exemplo, né? Por gentileza, só um instantinho, eu preciso só fazer um atendimento aqui que vai vir um pessoal aqui na sala, tá? Só um instantinho que eu já retorno. E isso é interessante também, e até observar que o Geraldo fez um comentário, né, dizendo que lá no Distrito Federal o controlador seria o CEO, né, e o operador seria o CIO. Né, o CEO é o chefe executivo, né, enquanto o CIO de informação. E é curioso porque a construção de muitas agências, pelo menos eu vou falar aqui da experiência da Arce, né? A gente tem algumas figuras curiosas aqui, ou algumas figuras que seriam candidatas, digamos assim, a essa figura do encarregado, do responsável pela operação, né? Porque a gente teria aqui, no caso, o coordenador de TI, que era o cargo que eu ocupava, então muita gente achava, LGPD, vamos mandar lá para o encarregado da TI, embora a gente tivesse outras coisas assim mais específicas como desenvolvimento de sistemas, né? E aí, enfim, tinha que tratar dados, lidar com o público, enfim. Aí, do outro lado, você vai ter a figura do ouvidor. Né? Eu já estou aqui fazendo problematização e já levantando aqui a pergunta também para o nosso palestrante. Tem a figura do ouvidor, que é a pessoa que tradicionalmente, né, faz o contato com público, né, com público interno, público externo, para fins de demandas, inclusive de acesso à informação, aqui na ARCE, a ouvidora-chefe, né, a ouvidoria, que é o local, digamos assim, que responde às demandas de acesso à informação em geral do governo do Estado. Mas também nós temos, curiosamente, né, tem uma comissão digamos assim, né, de tratamento de documentos, né, tratamento de documentos aqui interno, principalmente para fins de definir a temporalidade da documentação, como é que essa documentação vai ser armazenada, né, e ficar no arquivo, por quanto tempo vai ficar no arquivo e a partir de que momento vai ser eliminado. Então, a gente tem aí 3 figuras, né, diferentes, afora, né, outras que a gente pudesse considerar, mas 3 figuras diferentes que fariam, digamos assim, uma interface com essa temática da LGPD, né, da questão do tratamento dos dados, né, qual seria, né, eu até preparei essa pergunta aqui, né, quem seria o encarregado mais adequado, digamos assim, para as agências reguladoras? Seria o CIO mesmo? Ou seria o ouvidor-chefe? Né, ou quem sabe, uma outra figura, né, uma pessoa encarregada aí da questão da temporalidade dos documentos. O Geraldo levantou a mão. Vai, Geraldo, desenvolve mais o teu comentário. O comentário foi seu, né? Não, no caso do GDF, nós, além da lei, nós temos um decreto, salvo melhor juízo 42.036, que ele regula a aplicação da lei aqui no Distrito Federal. E esse decreto estabeleceu que o controlador é a autoridade máxima do órgão, né? Não é a pessoa jurídica a autoridade máxima do órgão, e o operador são os chefes da área de tecnologia da informação. Eu não era nem uma questão de que se o dado é só digital ou ainda tem dado em papel. A questão é que era um contraponto do que o Dr. Frank colocou a respeito de ser uma uma pessoa jurídica, né, de ser um CNPJ. E aqui no DF não está sendo encarado dessa maneira. No caso do Oi? Desculpa. No caso do operador ser o CIO, a visão que se teve é que a maioria dos dados eles já estavam em meio digital. Tinha a questão da criptografia, de senhas seguras, então se optou por ser o CIO. Mas concordo plenamente que você tem vários perfis
que compõem essa figura, né? Além do pessoal da ouvidoria, você tem o próprio pessoal do jurídico também, que são os aspectos legais que sempre têm que ser trabalhados, né? Então, acaba sendo uma comissão, ao meu ver, que deve ser formada justamente para compartilhar muito bem os aspectos da lei. Então, só isso. Obrigado, pessoal. Então, eu vou comentar já essa questão do Geraldo em relação a essa interpretação do DF, né? Mas só para poder fechar essa ideia, então, primeiro, então, a lei se aplica ao meio digital e ao meio físico. E como proteger, então, o dado físico? Então, por exemplo, se lá o meu setor de RH recebe, por exemplo, um atestado médico fisicamente, que é um dado pessoal, eu tenho que guardar essa informação com algum mínimo de segurança, ou seja, um armário com chave. Eu não posso deixar isso exposto em qualquer lugar, né? Então, nós temos vários mecanismos de rotulagem. Eu classifico a informação. Quando eu imprimo um documento, esse documento sai com um rótulo de classificação. Informação pública, informação reservada, informação restrita, informação confidencial, né? Então, essa é algumas das técnicas. E em relação a essa interpretação do GDF, que interpretou como sendo o CEO e o CIO como os controladores operadores, é uma interpretação muito estranha à realidade não só do Brasil, mas do mundo. E em nenhum local está tendo esta interpretação, né? A interpretação geral é de que o dado ou controlador e operador é CNPJ. Geralmente, você vai ter um CPF respondendo por isso quando a pessoa trata o dado pessoal em seu nome próprio. Mas uma agência, ela não está tratando o dado pessoal em nome do CEO. A agência trata o dado pessoal em nome das suas atribuições. Não é a vontade do CEO que vai direcionar o tratamento do dado pessoal, é a finalidade da agência. Então, a mim, não faz muito sentido você fazer essa atribuição, até porque daí você está gerando uma responsabilidade jurídica direta para o CEO. E ele não está agindo em nome próprio, ele está agindo em nome da agência. Então, essa é uma interpretação muito questionada e diversa da realidade, não só no Brasil, de outras interpretações, mas na agência. Mas o próprio judiciário fez coisa semelhante a essa. Nós tivemos tribunal que também atribuiu como controlador o presidente do tribunal e que gerou uma verdadeira discussão que está em curso ainda, né? Então, pronto. Então, posso avançar? Então, dito isso, eu vou avançar um pouquinho para podermos avançar no debate, até porque eu vejo que eu já estendi o horário, né? Excelente, viu? Só queria antecipar logo. Eu estou achando muito super interessante o que você está falando. Eu acho que quem está assistindo a gente também provavelmente está. Eu que já tenho um pouco de conhecimento sobre a lei, né? Eu ainda eu estou falando assim com honestidade. Está muito bom. Pode continuar sem problemas. Se houver alguma pergunta, eu peço aqui licença para formular. Você pode só sinalizar o momento adequado e aí eu faço a pergunta, tá bom? Perfeito. Então, eu vou já encaminhando assim para o encerramento da fala dos elementos fundamentais, a gente pode dialogar outros pontos, né? Então, a lei, ela traz 10 bases legais que vai legitimar o tratamento do dado pessoal. Para que eu possa tratar o dado pessoal, eu preciso estar aderente a uma das bases, não preciso estar aderente às 10. E se houver alguma situação aonde eu possa ter duas bases que legitimem o tratamento, eu vou fazer uma decisão estratégica e escolher qual é a base que é mais favorável a mim, né? Então, a base do consentimento é aquela base quando o titular de dados me deu autorização. É uma base que, em termos de operacionalização, ela é muito difícil. Você fazer a gestão de todos os consentimentos. Até porque o consentimento pode ser revogado. A base legal do cumprimento de obrigação legal é quando você tem alguma regulação que te autoriza a tratar dado pessoal. Por exemplo, se aí na agência existem seletistas, né, você tem a obrigação legal de mandar esses dados para o Ministério do Trabalho. Você tem a obrigação legal de manter esses dados por 30 anos, por uma questão previdenciária. Se você faz políticas públicas, você tem uma base legal que autoriza você tratar dados pessoais para essa finalidade da política pública, qual é a sua missão. Se você faz pesquisa, e geralmente a agência reguladora não é uma agência de pesquisa, não é um órgão de pesquisa, até pode fazer questionários, mas questionário não é pesquisa. Para você ser uma entidade de pesquisa, isso deveria estar especificado nas atribuições da agência. Realização de pesquisa. Agora você faz.
Se isso não está especificado nas suas atribuições, você não é um órgão de pesquisa. Mas, se for o caso, você tem uma base legal para isso. Se você está diante, por exemplo, de uma relação contratual, você tem uma base legal que permite tratar o dado pessoal. Se você precisa fazer o exercício regular do seu direito, exemplo, vamos supor que uma agência ela tenha lá um serviço que permite... Não, vou pegar outro exemplo. Vamos supor que uma agência tenha um imóvel e ela faça a locação desse imóvel. E o Frank, que alugou esse imóvel, já tem 3 meses que o Frank não paga. E a agência quer receber esse valor. Então, a agência vai contratar uma empresa de recuperação de crédito. A agência precisa pedir autorização do Frank para passar os dados do Frank para essa empresa? Não. Por quê? Ela está no seu exercício regular do direito de receber o que lhe é devido. Então, ela tem uma base legal. Quando você tem questões de proteção da vida ou incoluidade física, os bombeiros, a defesa civil, chega num certo local, precisa evacuar aquele local, saber qual é o nome das pessoas, as idades, aonde elas moram, eles estão aqui uma base legal. Profissional de saúde, a pessoa chega no hospital desacordada, precisa tirar sangue para ver se não tem alergia a algum medicamento, o médico, o profissional de saúde, tem autorização para isso. E veja, por exemplo, eu tenho formação em primeiros socorros. Isso me torna um profissional de saúde? Não. Então, eu não sou profissional de saúde, só tenho uma formação que me permite fazer algum atendimento emergencial. Aqui nós estamos falando de médicos, enfermeiros, dentistas, de fato, quem tem formação dentro dessa categoria de profissional de saúde. Vou saltar essa base um pouquinho. Proteção ao crédito é quando as empresas que estão atuando no mercado de economia financeira, como os bancos, financeiras, usam dado pessoal para evitar fraude. E o interesse legítimo é quando eu não consegui achar nenhuma base legal, eu falo, é meu interesse legítimo manter esses dados. Mas para você falar que é seu interesse legítimo, você tem que dialogar isso com a legítima expectativa do titular de dados pessoais. Ou seja, o seu legítimo interesse tem que conjugar com a expectativa do titular, para aí sim eu poder usar essa base. É uma base poderosa, mas ela requer uma fundamentação muito robusta também. Bom, se para poder ter a legitimidade para tratar o dado pessoal eu tenho 10 bases e preciso estar aderente a uma delas, já os princípios são 10 e eu preciso respeitar os 10 princípios. Primeiro princípio, da finalidade. Eu trato o dado pessoal para uma finalidade determinada, específica. Eu sou uma agência reguladora e eu tenho o dado pessoal, por exemplo, de um cidadão que entrou em contato com essa agência para reclamar da prestação de um serviço. A minha finalidade de coletar aquele dado pessoal é esta. Posso eu, exemplo, pegar esse cadastro de cidadãos e pegar e compartilhar para outra finalidade que não aquela minha missão? A princípio, não. Porque a minha finalidade, eu tenho que estar aderente à finalidade da coleta do dado. Se então, ou seja, aqui eu tenho o princípio da adequação. Se eu tenho uma finalidade, eu tenho que estar adequado ao tratamento do dado de acordo com a finalidade. Princípio da necessidade. Eu devo coletar somente os dados necessários para alcançar a minha finalidade. Eu sou um cidadão, vou entrar em contato com uma agência para poder reclamar da prestação de um serviço. A agência, por exemplo, precisa coletar qual é a minha orientação religiosa? É necessário para poder cumprir a missão dela? Ela precisa saber qual é a minha orientação sexual? Não precisa. Então, ela não vai coletar dados pessoais para além do necessário para a sua finalidade. Princípio do livre acesso. O titular de dados tem o direito de saber quais são os dados que a agência tem a respeito dele. Olha, Frank, eu tenho aqui seu nome, eu tenho a sua identidade, eu tenho o seu CPF, eu tenho o seu endereço. Ah, ok. Princípio da qualidade. Se houver algum dado que esteja lá incorretamente registrado, o titular de dados tem o direito de solicitar a correção desse dado. Olha, estou sendo aqui, meu nome está grafado incorretamente, eu quero que você ajuste aí, por exemplo. Transparência. Como eu vou tratar o dado pessoal, a finalidade, eu tenho que ter transparência e informar isso ao titular de dados. Segurança. Se eu estou recebendo dados pessoais do titular de dados, eu tenho que ter mecanismo de segurança. E aqui não é só tecnologia. Aqui também são procedimentos administrativos também. Prevenção está vinculada à segurança.
eu tenho que adotar medidas preventivas. Antes que aconteça algo, eu preciso de adotar medidas de segurança. Não discriminação. Eu não posso discriminar as pessoas em função do tipo de dado que eu sei a respeito delas. E responsabilização e prestação de contas. Eu sou responsável por esses dados e tenho que prestar contas, no caso das agências, à sociedade, das minhas ações de proteção de dados e privacidade. Muito bem. Então, o titular de dados tem uma série de direitos, ele tem direito de acesso, e veja, o acesso é um direito e é um princípio, livre acesso. Direito de acessar o que eu sei a respeito dele. Retificação, direito de corrigir os dados. É um direito e é um princípio, qualidade dos dados. Direito de cancelamento. Eu posso entrar em contato com uma agência e falar assim, agência, eu quero que você... O que você sabe a meu respeito? A agência fala assim, ah, Frank, eu sei que você abriu aqui um chamado de reclamação contra uma telecom e esse chamado, então você informou aqui seu nome, seu endereço, seu terminal telefônico, seu e-mail. Eu falo assim, ah, eu quero que você cancele esse dado. Veja, se a agência tiver um fundamento, uma base legal para manter aquele dado, fala assim, Frank, eu não posso cancelar, porque pelo regulamento, uma vez que você abriu um chamado, eu tenho um regulamento que fala que eu tenho que preservar esse dado por 2 anos. Então, por 2 anos, eu tenho uma obrigação aqui regulamentar de manter esse dado no meu banco de dados, até para poder gerar transparência, auditoria, qualidade, para poder mostrar que a agência está atuando. Então, Frank, eu não posso deletar o seu dado agora. Mas daqui a 2 anos, vencido aquela temporalidade, eu tenho que excluir sem nova provocação, né? Oposição. Se os dados pessoais são tratados por algoritmos, e se existe uma outra forma de tratá-los, eu posso exercer meu direito de oposição. Pode sentar. Pode sentar. Só um instantinho. Portabilidade é o direito que ele tem de levar os dados pessoais dele com ele. Então, se ele vai, por exemplo, aqui no caso das agências, eu de plano assim, eu não consigo ver um exemplo de portabilidade, mas, por exemplo, se eu falo, por exemplo, de uma clínica que faz exames de saúde, e agora eu não quero mais fazer exames com essa clínica e quero passar a fazer exames com outra clínica, eu tenho direito de pegar todo o meu histórico de dados e levar para esta outra clínica. É o direito da portabilidade. Explicação, que me seja informado o que é feito com meus dados. E revisão de decisões automatizadas, quando eu tenho algoritmos que tomam decisões automatizadas, eu posso pedir a revisão. Esses são alguns direitos. Como que ele pode exercer o direito dele? Ele pode exercer o direito perante o controlador, e daí veja como isso gera alguma dificuldade no caso do GDF. Se o controlador é o CEO, eu vou aqui colocar no polo o CEO dentro de uma ação. E, na verdade, eu deveria colocar aqui o CNPJ da agência, e não o CEO, né? Porque aquele CEO, inclusive, ele pode ser transitório. Daqui a um tempo, ele pode nem mais estar naquela agência. E ele vai, então, carregar com ele aquele processo, uma vez que ele nem é mais o CEO da agência. Agora, se eu falo do CNPJ, aquela agência continua respondendo por aquela ação judicial. Autoridade nacional, eu posso reclamar isso perante a autoridade nacional, em órgãos de defesa do consumidor ou em juízo através da ação judicial. E posso fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso de forma individual ou coletiva, um grupo de pessoas, e alguns prazos. Se eu não tenho uma base legal para tratar o dado pessoal, eu tenho que excluir isso de forma imediata. Se ele pede informação em relação aos dados, eu tenho que responder em até 15 dias. E se há um vazamento de dados, eu tenho que dar informação ao titular em até 2 dias. Isso foi regulado recentemente pela agência, pela autoridade. Uma coisa que preocupa muito os controladores são as sanções administrativas, onde nós temos multas que podem chegar a 50 milhões de reais, que pese que a autoridade nacional, nesse momento, está falando que não vai aplicar multas, ela vai trabalhar aqui com a camada de advertência, né? E daí nós temos várias sanções, mas não podemos esquecer que o judiciário já está atuando. Neste momento, nós temos mais de 600 ações em curso no país que usa a LGPD como fundamento para a judicialização, né? Então, os dados pessoais pertencem ao cidadão. Nós, agências, empresas, somos simplesmente usuários desses dados, mediante uma autorização, uma base legal e por tempo necessário.
E sempre que nós falamos sobre isso, nós temos que considerar, então, a tecnologia, pessoas e processos. Então, nós temos os dados, que são operacionais e pessoais, nós temos a segurança da informação, que tem os seus princípios de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Nós temos a lei, a LGPD, que tem lá as hipóteses de tratamento, acabamos de falar das bases, tem os princípios, tem os direitos titulares, tem os hipervulneráveis, e nós temos os princípios de governança, transparência, responsabilização, prestação de contas e equidade, que além de serem princípios de governança, também são princípios da LGPD. Então, em termos gerais, uma visão muito rápida e geral da LGPD, né? A realidade é esta: o mundo mudou. Nós temos aqui duas zebrinhas, né? Uma zebrinha toda antiga ainda, uma zebrinha QR Code, e falando, olha, upgrade, man, o mundo mudou e nós temos que nos adequar a essa realidade global de dados. É isso que eu tinha assim para comentar nesse momento, né? Foi uma passagem assim muito rápida, muito rápida. A lei trata de muito mais questões, mas eu havia conversado um pouquinho com o professor Alisson, né? Antes aqui ele havia me orientado que talvez fosse mais importante trazer assim os fundamentos da LGPD. E foi isso que eu tentei fazer, né? Aqui tem alguns contatos para quem tiver interesse, né? E eu me coloco à disposição para nós dialogarmos alguma questão mais pontual que possa existir, né? Então, agradeço, professor Alisson, a todos os demais que estão presentes aqui pela atenção e fico à disposição. Professor Alisson, eu só vou fazer uma pequena observação que eu havia programado. Nós estamos com uma manutenção aqui no escritório hoje e já tem aqui um pessoal aguardando aqui. Então, talvez eu não possa me deter muito porque em respeito a eles, né? Não, sem problemas. Eu não sei, eu peço aí também ao pessoal da ABA, se estiver acompanhando aí no canal do web, alguma pergunta que foi feita, que nos passasse aqui. Mas, a priori, né, eu vou formular alguns questionamentos. Em primeiro lugar, parabenizar, foi muito bom, eu estava já reiterando o que eu falei, né, foi muito didático. Eu acredito que essa cultura da lei de proteção de dados, a cultura de proteção de dados ainda não foi internalizada no Brasil, nem no setor público, e também nas agências ainda não. Eu estava até brincando, falei assim que eu eu provoquei uma pergunta lá no nosso grupo da Câmara Técnica da ABA, como é que estava encaminhando, como é que estava andando as agências em relação a essa questão da LGPD, e aparentemente não tem dado grandes passos. Aqui na ARCE, na época que eu estava como coordenador, começou a ventilar a questão, e eu disse, olha, não é uma questão necessariamente de TI, não é que a TI, a gente pode até tentar desenvolver algum sistema que consolide todos os dados que nós temos de todos os sistemas. Se eu jogar aqui um CNPJ, um CPF, ele me mostrar tudo que eu teria a respeito daquele CNPJ ou CPF na nossa instituição, nos sistemas que nós temos, mas não é tudo, né? Nós temos ali vários dados que são físicos, né? Temos um arquivo aqui gigante, na verdade temos mais de um arquivo, tem setores que têm seu próprio arquivo. Eu estou aqui compartilhando o espaço aqui com o setor jurídico. Hoje eu não sou mais do jurídico, eu era do jurídico, enfim. E aqui no jurídico tem um arquivo só dos processos e dos contratos que ficam aqui. A versão física deles fica aqui durante uma temporalidade, que depois eles vão lá para o arquivo, fica mais um tempo no arquivo, depois que o Tribunal de Contas aprova, conta mais um tempo, e aí eles vão ser descartados. Eu também já participei da comissão que deliberava sobre o descarte dos processos, né, dos contratos depois da sua temporalidade. Então, tem um outro setor que cuidava disso, que cuida disso, né? Então, hoje, o que é que nós temos? Nós temos uma comissão que é capitaneada por um dos nossos conselheiros e também composta por um advogado, um procurador aqui, um procurador autárquico, uma pessoa do setor de informática, alguém de um outro setor. Mas aí vem a pergunta, né? Quem é que deveria, qual seria, né, o cargo mais adequado, é a pergunta que eu já formulei antes, o cargo seria mais adequado para figurar como encarregado, né? Como eu mencionei, talvez o ouvidor, a ouvidoria, seja o local mais adequado, que já é o local que faz a resposta, ou pelo menos que intermedia, digamos assim, né, que faz o diálogo com relação às demandas da lei de acesso à informação, né, formulam perguntas, enfim, denúncias e tal, se lá também não seria o canal ou responsável, a pessoa mais indicada para figurar como encarregado.
Pessoal, Alisson, essa é uma pergunta muito importante e comum, né? Alguns anos atrás não, acho que cerca de 1 ou 2 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de participar de algumas atividades aqui no TSE, dialogando sobre a LGPD e a LAI também, né, a Lei de Acesso à Informação, e surgiu essa questão se a ouvidoria não seria o encarregado. Então, veja só, a nossa lei, ela deixou muito vulnerável a posição do encarregado. Na GDPR, que é a lei europeia, nós temos um capítulo próprio que fala do encarregado. Então, em essência, o encarregado ele poderia ser revestido de 3 possibilidades. Poderia ser uma pessoa, pode ser um colegiado, um comitê, ou pode até mesmo ser terceirizado, né? Então, contrata um escritório, uma empresa especializada nisso. Agora, o que é o grande ponto? Não pode haver conflito de interesse. Por exemplo, o encarregado não pode ser a mesma pessoa que cuida da TI. Porque se ele cuida da TI, ele vai cuidar de segurança e de outras coisas. E, ao mesmo tempo, ele vai ser auditor do trabalho que ele faz. Há um conflito de interesse. Também há já um entendimento relativamente pacificado que a ouvidoria não é encarregado, porque o papel da auditoria é receber reclamação. Se eu recebo reclamação e eu sou responsável por auditar isso e aplicar a caneta vermelha, eu posso ter um conflito de interesse também, porque daí eu posso relativizar qual reclamação que eu vou ou não fazer o tratamento. Então, aqui há um entendimento quase geral de que a ouvidoria não é o local do encarregado. Então, as possibilidades são, ou eu vou ter alguém delegado internamente, olha, você sentou na cadeira de encarregado, você está com o chapéu de encarregado, ou eu posso montar um comitê, onde eu tenho ali alguém do jurídico, da TI, da área de negócios, da área de comunicação, e esse comitê, esse colegiado, delibera e acompanha todos esses movimentos no que diz respeito ao tratamento da pessoal, ou eu posso, então, terceirizar. O grande cuidado é de não ter conflito de interesse entre as funções do encarregado e a função de outras áreas, né? Então, essas são as possibilidades, tá? Inclusive, só para poder fechar essa ideia, na Europa, nós já temos empresas que foram multadas, multas milionárias, justamente por colocar o encarregado em conflito de interesse com outras áreas. Por exemplo, nós temos em Portugal uma empresa que foi multada porque o encarregado de dados era o responsável por TI. Houve entendimento que havia conflito de interesse e a empresa foi multada em alguns milhares de euros, né? Então, se os senhores pesquisarem multas ao DPO, vocês vão encontrar vários casos na Europa de empresas que foram multadas por ter colocado o papel do encarregado em conflito de interesse com outras atribuições internas das organizações. Poxa, muito muito interessante essa observação. Eu vou fazer aqui uma outra pergunta, já aqui pensando nos nossos colegas da regulação. Eu estou muito interessado em relação a isso. Meu setor lida com dados pessoais, sensíveis ou não, enfim, físicos. Vamos colocar aqui a questão do físico. Qual seria um primeiro passo que eles deveriam fazer? Eu primeiro devo pensar em formular a política interna para estabelecer os processos, né, como é que deve ser feito, ou já existiria alguma indicação, algum indicativo de como esse dado deve ser tratado internamente? Não sei se eu me fiz claro. Tipo assim, qual seria o primeiro passo que a agência reguladora deveria fazer para se adequar à legislação? Então, olha, o primeiro e mais importante passo é o suporte, o comprometimento da alta direção. Porque nós sabemos que se a alta direção não comprar o projeto, as áreas não vão ter força, não vão ter recurso, não vão conseguir priorizar com que isso aconteça na agência. Então, a primeira medida é a conscientização da alta direção da importância de fazer adequação, dos riscos que ela corre em não estar adequada, né? É a primeira medida. Uma vez tendo isso, eu penso que instituir um comitê que vai começar a identificar os dados pessoais. Qual é o meu legado? Qual é o fluxo de dados? Da onde ele vem? Para onde ele vai? Como é utilizado? Qual base legal que me autoriza a tratar esse dado pessoal? O que eu não tenho base legal? O que eu vou, depois que eu fiz esse inventário de dados, né? Eu vou fazer, aqui eu não tenho base legal. O que eu vou fazer com isso? Eu vou descartar esse dado? Eu posso descartar? Eu vou buscar a regularização desse tratamento? Depois pensar na resposta ao titular de dados, né? Como que eu vou responder a um questionamento do titular de dados? Um plano de resposta a incidente.
se houver um vazamento de dados, eu já estou preparado para responder a um incidente? Mas eu acho que o primeiro grande elemento é comprometimento da alta direção, instituição de um comitê e fazer, primeiro de tudo, inventário de dados, compreender quais são os dados que a minha agência tem, quais são as bases legais que me autorizam a tratar esses dados. Esses dados estão em meio físico, estão em meio digital, existe dado que está criptografado, existe dado que não está, como que estão protegidos? É o grande primeiro passo. Daí depois, se eu não tenho normas, se eu não tenho políticas, eu começo a estabelecer uma política de segurança, uma norma de segurança, uma política de privacidade, norma de privacidade, termos de uso. Por quê? Porque isso vai orientar o comportamento do meu corpo interno. E, ao fim, eu dou transparência a isso à comunidade. Olha, nós temos aqui uma política de privacidade. O cidadão que entrega o dado à agência, nós usamos seu dado somente para a finalidade da agência. Não compartilhamos com terceiros, não usamos seu dado para outra finalidade. Nós temos medidas de segurança, né, os princípios da transparência. Então, em termos muito gerais, eu acho que são esses os pontos de atenção. O que você falou agora no final era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer. É conveniente, é recomendável que no portal das agências, de cada agência, tenha uma aba lá para falar de LGPD, para dizer quais são os dados que a agência, os dados necessários, né? Quais são os dados necessários que a agência coleta para cada pedido, para cada demanda, e explicar os procedimentos de tratamento desses dados do começo ao fim, né? Do recebimento até o descarte. É recomendável que todos os portais tenham essa informação? Professor Alisson, não só é recomendado, mas à luz da LGPD é obrigatório. Princípio da transparência, é uma obrigação legal. Agora, eu preciso da transparência no detalhe mínimo? Não, não há necessidade também, mas eu tenho que ser transparente, falando que eu respeito os princípios, deixar um canal aberto para o contato com o encarregado de dados, por meio do e-mail, de um formulário, né? Falar que nós respeitamos, mas não é só falar, é falar o que eu faço. Se de fato eu respeito aquilo, eu vou falar, olha, política de privacidade. Se o portal, por exemplo, tem cookies, eu tenho que ter uma política de cookies, falando como que eu trato os cookies. Então, esse princípio da transparência por meio da política de privacidade é um requisito da LGPD. Tem que ter isso no portal, tá? Quando eu trato o dado pessoal. Maravilha. Uma última pergunta, e aí eu prometo que eu paro aqui. Nesse período agora da pandemia, nós vivenciamos algumas situações um tanto vexatórias de tribunais, inclusive o STJ, que foi alvo de invasão, foi alvo de ataques e tiveram seus dados acessados. Nós tivemos também notícias de grandes vazamentos de CPFs, aparentemente que vieram de portais de órgãos públicos, né? Aí vem essa preocupação, e é uma preocupação que eu tinha quando eu era o chefe lá do setor. Mas se invadirem aqui, se entrarem e pegar os dados aqui que nós temos, dados sensíveis, né, dados pessoais, ou dados sensíveis das pessoas jurídicas, enfim, que digam, não que sejam identificáveis, mas que envolvam, por exemplo, faturamento da empresa, né, o número de empregados, coisas que, em tese, são da intimidade da empresa. Né? O órgão público que foi alvo de uma iniciativa dessa, uma iniciativa criminosa, ele vai ter que se responsabilizar, ele vai ter que eventualmente tomar alguma medida indenizatória para os titulares dos dados que foram violados? Olha, essa pergunta do senhor me permite tratar duas questões, né? Primeiro, veja por que a importância de o controlador e o operador não ser o servidor, não ser o CPF. Porque se há uma invasão como essa e o controlador e o operador é o CPF, a ação judicial vai direto para o nome do CPF. É o nome do professor Alisson que vai estar no polo da ação. E quando o senhor sair daí, aquela ação vai acompanhar o senhor. Quem é advogado sabe muito bem disso. Se te colocam naquela cadeira de controlador operador o seu CPF e o seu órgão foi invadido, e você não teve, você que vai estar no polo da ação. Por isso que o CNPJ é importante, né? O primeiro aspecto. À luz das sanções administrativas, existe algumas relativizações para órgão público. Então, não se aplica, por exemplo, multa, mas as demais sanções podem ser aplicadas. Mas isso não afasta o risco da questão ser judicializada. E sendo ela judicializada, ingressando no judiciário, aí o órgão, se houver ali uma comprovação, né, de uma demanda judicial, que ele agiu, né, faltou com a cautela devida,
pode eventualmente ser condenado a indenizar, sim, um titular de dados, um controlador. Né? Então, eu queria só para, né, pegar num ponto específico, embora na teoria geral do direito administrativo a responsabilidade dos órgãos públicos seja objetiva, então, mas você entende que nesse caso específico eu posso me valer de uma teoria de uma culpa mínima aqui, né? Tipo assim, não tomou as providências, não tinha uma estrutura de segurança, não fazia atualizações do sistema, então você realmente vai ser responsabilizado. Agora, se tomou todas as providências que estavam ao seu alcance, providências razoáveis, e mesmo assim o evento danoso aconteceu, talvez não houvesse, não seria razoável essa responsabilização. Olha, a LGPD, lá no artigo 50, ela tem lá já os critérios dos juízos de culpabilidade. E dentro dos critérios vai ter elementos como o órgão já estava tomando providência, ele é reincidente, a quantidade de vasos tratados, ele está cooperando com a investigação. Então, na própria lei, já tem vários elementos para poder fazer o juízo de culpabilidade. Então, se você estava sendo preventivo, certamente isso vai minimizar o peso da mão do juiz. Né? Assim, você estava preventivo, você estava lutando medida, você está cooperando, eu estou vendo que você já tinha política, você já tem um grupo de trabalho, agora você não fez nada disso, daí, então, agora você fica muito vulnerável. Eu só quero reforçar essa ideia que eu compreendo que aqui no GDF essa posição ficou no CEO, né, e no CEO, mas veja que judicialmente, eles estando nessa cadeira, se eu ingressar com uma ação judicial, é o CPF dele que vai estar no polo. E veja, e depois ele vai sair dessa posição algum dia e o processo vai acompanhar com ele, porque é o CPF dele. Não vai agora botar o CPF do professor Alisson que assumiu. Assim, não, você vai falar, não tem nada a ver com isso, é ele que estava aqui. Por isso que uma das razões de ser o CNPJ. Veja a consequência que é você colocar CEO e CEO como controlador e operador, inclusive de responsabilidade jurídica. Inclusive, essa lei eu já terminei, só uma observação. Essa lei é questionável assim, quanto à sua constitucionalidade, já que a própria Constituição federal prevê lá que os órgãos públicos é que vão responder, não é a pessoa física do gestor que está lá, embora o gestor responda regressivamente. Mas talvez a interpretação que se faça dessa lei é que ela vai só direcionar o mandado de segurança. Se você vai entrar contra a autoridade que ia fazer o papel de operador, é mandado de segurança contra aquela, contra o CEO. Mas se for com, né, o operador, aí você vai entrar contra o CIO. Só se a única forma de dar uma interpretação constitucionalmente adequada talvez fosse essa, para fins de mandado de segurança, para identificar quem é a autoridade coatora. Mas, do mais, não, eu concordo com você. Me parece que isso é constitucional. Exatamente. Frank, eu estou extremamente satisfeito. Eu acho que minhas perguntas também foram bem pertinentes. Eu queria só, mais uma vez, em nome da ABA, em nome de todas as agências associadas, queria agradecer pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Eu acho que foi muito rico. Eu anotei aqui 3 laudas aqui de observações, de ideias que você colocou aqui. Vai ser muito interessante aqui para a gente trazer trazer para nossas agências. Só uma observação, o Roberto acabou de fazer uma consideração aqui. Poderíamos medir o atendimento da LGPD através de auditoria interna? Pode-se fazer, sim, através da criação de índices, né? Então, por meio de índices de governança, eu posso fazer medida, por exemplo, quantas demandas eu estou tendo do titular de dados, né? Tempo de resposta, se houve ou não vazamento. E tudo isso depois eu posso botar no meu portal como um elemento de transparência, mostrando que eu estou acompanhando isso muito pontualmente. Então, esses índices, essas medidas que podem ser feitas através de uma auditoria interna de TI, uma auditoria interna de governança, é uma boa prática e depois ela pode ser convertida dentro da transparência, mostrando para a sociedade que nós estamos acompanhando, a agência, né, está acompanhando o tema, e tanto é que está dando transparência das ações que estão sendo realizadas. Né? Eu recebi aqui, agora já estourando no nosso horário, eu recebi aqui uma perguntinha no meu chat privado, no meu WhatsApp aqui. A perguntinha foi o seguinte, falou assim, olha, a agência aqui, ela celebra contratos, 8666, né, contratos com fornecedores, e também celebra contratos com empresas, com concessionários de serviço público, que são, na verdade, nem celebra contratos, né? Na verdade, elas são fiscalizadas. Né? Então, de novo, aquela questão das bases.
né? Tem empresas que são fiscalizadas e eu tenho empresas com as quais a agência contrata. É preciso revisar os modelos de contratos administrativos ou fazer aditivos para disciplinar questões relacionadas ao recebimento e tratamento desses dados, ou eu não precisaria, eu já teria uma base. Nesse caso dos contratos administrativos, talvez precisasse, mas no caso das fiscalizadas, a base legal me é suficiente para eu coletar esses dados pessoais, porque existe, né, no âmbito das agências, que a gente chama de contabilidade regulatória, ou das fiscalizações locais, que as empresas muitas vezes prestam as informações, elas têm que mandar dados, é uma competência da entidade reguladora exigir o envio de dados, claro que dados necessários, adequados, para uma finalidade que foi colocada. Mas aí a minha pergunta é a seguinte: de um caso eu tenho contratos administrativos, e eu preciso revisar os termos desses contratos, fazer um aditivo, ou a partir de agora que eu altero a minuta de contrato. E nesse outro caso, quando eu vou fazer uma fiscalização, quando eu vou pedir dados, eu vou ter que alterar um modelo e dizer qual é a finalidade que eu quero, quais são os dados necessários, justificando como é que vai ser processado, como é que vão ser utilizados? No caso das agências de fiscalização, estando dentro das suas atribuições a solicitação dos dados para cumprir a sua missão, já está fundamentado, porque é missão da agência solicitar esses dados. Mas eu acho que sempre por cautela, né, eu digo para meus alunos de direito, no mundo, sempre é melhor nós andarmos com cautela pelo mundo, né? Então, por cautela, é sempre bom pedir que ela deixe transparente a finalidade do tratamento, só por segurança da agência, né? Então, por um lado, as agências de fiscalização é parte da atribuição dela e ela precisa ter acesso aos dados, e isso está geralmente regulamentado. Por outro lado, se eu tenho um contrato com prestadores de serviço externos, eu tenho que sim fazer a revisão dos meus contratos para ter lá os termos da garantia de aquele prestador de serviço, ao receber dado, coletar, vai adequadamente proteger e tratar aquele dado. Posso até mesmo fazer um due diligence, que é a verificação se realmente ele está cumprindo o que ele diz no contrato, a princípio da boa-fé contratual, né? Eu posso fazer um due diligence, né? Muito bem, muitíssimo obrigado. Eu já estava fazendo encerramento, eu vou finalizar o encerramento. Professor Frank Neto Santa Cruz, foi uma aula magna aqui que você nos fez. Eu particularmente estou muito satisfeito, espero que nossos colegas que nos assistem também estejam. Espero vê-lo aqui em Fortaleza, de repente lhe trago aqui para a minha instituição, de repente para você fazer uma palestra aqui na agência reguladora. Nós temos um auditóriozinho aqui que tá pouco usado, né, por conta da pandemia, enfim, está super novo o auditório, gostaríamos de recebê-lo aqui para falar sobre o tema, de repente para conversar com a gente aqui sobre os avanços da nossa instituição. Quem sabe quando você vier, nossa instituição já esteja mais adiantada aqui na questão da implementação da LGPD. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu lhe franquei a palavra para o encerramento. Professor Alisson, agradeço muito a oportunidade. Eu fico à disposição não só da BAR, mas de outras agências que têm interesse, né? Talvez para fazermos assim alguns debates mais especializados, porque hoje nós tratamos assim do aspecto geral, né? E eu fico à disposição para esse diálogo, porque para mim sempre é um prazer poder conversar sobre o tema e também sempre eu aprendo muito com isso, né? Então agradeço muito a atenção das senhoras e dos senhores, as questões aqui colocadas, e espero ter contribuído em alguma medida para as reflexões sobre o tema. Então, dito isso, eu desejo um excelente restante de semana a todas e todos. Usem máscara, a minha máscara está aqui, ó, né? E nos encontramos e sigo à disposição. Agradeço mais uma vez, agradeço a todos que nos assistem, né? Gostaria de saudar nossos colegas reguladores, desejo a todos uma excelente semana e bons trabalhos de implementação da sua LGPD nas suas instituições. Tá bom? Muito obrigado, boa tarde para vocês. Tchau, tchau.